Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesse, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Santíssima, amado irmão, amada irmã, que nos acompanha pelo YouTube. Mais um programa Sanctus. Hoje com um tema mais do que especial, um tema para você jovem de 0 a 200 anos. O nosso tema de hoje é vocação. Qual é a vocação que Deus tem preparado para você? O que Deus quer de você? E nós temos hoje como convidados mais do que especiais. Nós hoje não temos um único convidado, não. Temos 2 convidados muito especiais. E eu quero começar apresentando esse jovem, um jovem de 25 anos, que largou toda a sua adolescência, largou toda a sua juventude. Isso ele vai contar para nós daqui a pouquinho. Seja bem-vindo. Padre Gabriel Henrique, muito obrigado pelo seu sim, Padre, seja bem-vindo. Salve Maria, olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs. É uma grande alegria participar desse momento, desse encontro com vocês, poder levar essa palavra a partir do testemunho, a partir dessa vivência. E é justamente isso, que seja um programa de 0 a 200 anos, esse Amém. É o nosso público. Porque quando Deus fala na passagem bíblica, desde o ventre da tua mãe, eu já te amei, eu já te gerei. Então é o que? É do 0 até os 200 anos, é o nosso chamado, a nossa vocação. E a juventude está no coração, né, Padre? E a juventude está no coração de todos nós. Padre, como que eu te chamo? Chamo de senhor, chamo de você, como que pode ser? Fica à vontade, vamos fazer esse momento livre, um momento de graça, que seja um momento de espontaneidade mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. E temos aqui um convidado interestadual. O cara saiu lá de Santa Catarina, o cara é manezinho da ilha, saiu lá de Florianópolis para vir participar conosco. Seja muito bem-vindo. Eu vou ler o sobrenome dele, Ivair Freiria. É isso mesmo, Ivair? Isso mesmo, Freiria. Muito bom. Mas, na realidade, eu não sou de Santa Catarina, eu já sou uma aquisição que Santa Catarina fez há uns 40 anos atrás, quando eu fui fazer faculdade em Florianópolis e acabei ficando por lá. Achei que você tinha nascido lá 40 anos atrás, tinha nascido lá tão jovem assim, né, Padre? Agradeço, Lê, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que esse programa seja coberto com essa alegria que está nos envolvendo, né, de fazer o programa e principalmente de você que está assistindo, que essa alegria te contagie, que o amor de Deus te contagie e que você se transforme depois desse programa. Amém. E o Ivair é candidato ao diaconato, galera. Isso ele vai explicar mais no próximo bloco, o que é isso, como funciona isso. O Ivair é casado, tem filhos, e era para ordenar diácono esse ano, né, Ivair?
porém, devido à pandemia, foi transferido para o ano que vem. Ele vai explicar já já. E o Ivaí participa da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, lá em Florianópolis, né, Ivaí? Exatamente, na Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Muito obrigado. Eu que E mais agradeço. uma vez eu quero agradecer aqui esse ministério maravilhoso, maravilhoso, que sempre está com a gente. Eu quero agradecer um a um, e quero começar pelo gigante, pelo maior aí do grupo, né, do ministério, Fernandinho, nosso baixista. Seja bem-vindo mais uma vez, Deus o abençoe. Natan, fica escondidinho lá atrás, nosso parceiro batera, show de bola. Leozinho, obrigado mais uma vez, meu irmão. Já já você vai falar aí, viu, Leozinho? Não pensa que hoje você vai fugir dessa não, tá? O João Paulo, nosso maestro. E hoje eu vou fazer um negócio diferente. Jane e Gerê, eu já falo de vocês, tá? Faz um solo aí, Carol com K, e solta a voz aí, por favor. Vai, faz um solo e solta a voz aí para nós. Só um pedacinho, vai? Vamos lá. Vamos, Carol com K. Eu sou tímida. Ela é tímida. Já vocês vão ouvir a voz da Carol. Top de linha. Jane, mais uma vez, seja bem-vinda. Tamo junto. Obrigado. E ó, vocês que são vocacionados também, nós vamos falar das vocações de vocês já também. Tamo junto aí no programa. Gerê, meu parça. É nóis, tamo junto. É nóis. Tamo junto. Valeu, irmão, obrigado. Esse é o ministério que vai soltar uma música top agora para vocês. Esse é o ministério do programa Sanctus. Vem ser Sanctus você também. Vem ser santo, vem buscar a santidade. Vamos lá, Gê? E falando de vocação, já toda vocação, ela surge de um mover do Espírito Santo, sim ou não? Claro, Tô certa, sempre. padre? Com certeza. Então vamos clamar esse Espírito Santo. Amém. Como é bom sentir essa presença viva de Deus no meio de nós. E é para esse Deus que é Espírito Santo que nós vamos cantar agora. Por isso, da onde você está, se você está no seu quarto, no seu trabalho, em seu momento de oração, coloque a mão no seu coração e cante conosco essa canção. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar. Teu amor tocar em mim. Ah, como é bom sentir. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Teu amor tocar. Teu amor tocar em mim. Peça essa brisa suave. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir, Como é bom sentir, teu Senhor, amor tocar em o teu amor tocar em nós, Senhor. Como é bom sentir, Senhor, o seu toque amoroso. Como é bom, Senhor, teu amor tocar em sentir. Tu que mim. estás preparando, Senhor, a nossa vocação. Como é bom seja ela, sentir Senhor, teu amor matrimonial, tocar em mim. seja a vocação Como é bom sacerdotal, sentir teu amor seja, tocar Senhor, em mim. para ser um leigo dedicado Teu a Ti, Senhor. amor tocar em Vai tocando, Senhor, nessas pessoas que precisam brisa tanto, suave, precisam tanto do Teu amor, precisam vento sentir o Teu impetuoso, impetuoso, Senhor, vai tocando. chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso,
fogo que devora. Padre Gabriel, Ivaí, nesse momento de oração, eu me recordo um dia que uma pessoa veio falar comigo e disse assim: vem cá, você reza de boné, sabe? E aquilo me marcou muito, porque eu disse para essa pessoa: será que Deus faz distinção porque eu estou de boné? Ele não me dá graça. Claro que eu não vou entrar no templo, não vou entrar na igreja de boné, mas eu estou num lugar qualquer, eu não posso rezar. Será que se eu estiver de boné andando durante o dia, eu não devo rezar o Santo Terço? Será que se eu estiver de boné? E isso me marcou muito. E ali eu comecei, padre, vai, ministério, vejo agora o gerê de boné, mas assim, me marcou muito porque eu vejo que Deus não faz distinção. Deus, Ele abençoa aqueles que usam calça rasgada, como o Leozinho está lá. Ele, claro, Ele derrama a bênção sobre isso também, né? É a juventude, é uma moda, amém. Estão vivendo a moda, amém. Mas que isso não seja uma regra, né? Mas eu creio, padre, me corrija por favor se eu estiver errado, que Deus não faz distinção por eu rezar de boné. Será? Assusta até quando dizem isso. Será que podem rezar de boné, com uma calça mais estilosa? Por quê? Justamente a oração, ela é uma conversa espontânea com Deus. É uma conversa informal, uma conversa formal, um diálogo que nós temos que ter com Deus. E assim, quando pensamos em oração, muitos pensam que a oração ela deve estar voltada ao templo religioso, à igreja, que acontece uma oração entre quatro paredes ali. No entanto, somos chamados a ter essa conversa com o nosso Pai, com Deus, no nosso cotidiano. E assim, quando estamos andando na rua, que bom seria que pegássemos o terço, começássemos a rezar, começássemos a conversar com Deus. E nesse momento de conversa na rua, nesse momento que estamos caminhando, não precisamos tirar o boné, porque é uma conversa que fazemos justamente com um amigo. Chamamos para que Deus caminhe ao nosso lado, que esteja ao nosso lado. E não precisamos ter formalidade, assim como não temos com um amigo. Por isso a oração é o quê? É essa conversa que acontece de modo espontâneo e modo informal. Que seja uma oração espontânea e de coração, que saia do profundo coração, mas que seja espontânea. Então não precisa desses rituais, tirar o boné, mas que seja uma oração do dia a dia. Amém. Vai. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que Deus, Ele não te enxerga de boné porque Ele te enxerga por dentro. Amém. Então, você pode estar de boné, de calça rasgada, Ele nos enxerga por dentro, por isso Ele não vê cor, não vê boné, não vê roupas. E aproveitando o que o padre comentou agora, eu acho que a oração ela se dá em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. E eu acho que contemplar a criação de Deus é um momento de oração. Experimente fazer isso quando você está caminhando ou que você está parado esperando algo. Contemple a criação de Deus. Isso é uma forma de oração. Eu lembro que eu ouvi uma vez falar, e isso me tocou muito. Madre Teresa de Calcutá, perguntaram: como a senhora reza? Como a senhora fala com Deus? Ela disse: a minha oração com Deus é no silêncio. Eu não falo nada. E o que Deus fala para a senhora? Ele também não fala nada. A gente se basta. Amém. E o Ivaí deve vive na praia, né? Como é que não pode rezar lá na praia? Não, deve-se rezar na praia, debaixo do guarda-sol, né? Mas isso a gente vai falar já, depois do nosso intervalo. Nós vamos parar por 2 minutinhos, não saia daí, a gente já volta. Com vocês, mais música do ministério do programa Sanctus. Antes que te formasse dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesse, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. Onde te envio irás, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar,
ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Salve, salve! Voltamos com o programa Sanctus, com o tema vocação. Como falado no bloco anterior, estamos aqui com dois convidados ilustres, dois homens de Deus, Padre Gabriel, o Ivair, que é candidato ao diaconato permanente. Diaconato permanente. Sabe o que é isso, Jane? Claro que eu sei. Será, meu Deus? Sei. É? O que é, então? Vamos ver. É diaconato permanente. Gosto assim. João Paulo, o que é um diácono permanente? Cara, diácono permanente é quase um padre. Diácono permanente. Ele é quase um padre. Diácono permanente. Vixe Maria! Vamos, volta aqui. Padre, vamos começar pelo senhor, porque o senhor é um homem íntegro, porque esse povo não sabe nada, padre. Vamos fazer um acordo aqui. Tem um diácono permanente e tem um diácono provisório. Transitório também, né? Transitório também, transitório. Provisório e transitório. Melhor a palavra, transitório. Eu explico o que eu fui há alguns meses atrás, diácono transitório, e você explica o seu diaconato permanente. Fechado? Fechado. Então, existe a ordem do diaconato, esse primeiro grau do sacramento da ordem. E nessa caminhada, então, temos essas duas possibilidades. Temos o diaconato transitório e o diaconato permanente. Alguns meses atrás eu ainda era diácono, mas, no entanto, eu era transitório, porque eu buscava, então, o segundo grau da ordem sacerdotal. Então, como eu tinha em vistas ser padre, então eu fui diácono transitório. Por isso foi um período de tempo, foi essa passagem, foi por um breve período. E aí, então, temos o diaconato permanente. Diaconato permanente, como a própria palavra, né, já traduz, eu não vou ter, né, a possibilidade de evoluir nessa hierarquia da igreja, porque até porque já sou casado, é uma vocação, né, de homens casados, e a minha vocação, o meu diaconato, então ele é para toda a vida, mas sempre como diácono, né? Não vou evoluir na hierarquia da igreja, ficarei na primeira ordem dessa hierarquia. Existe uma possibilidade, né? Se ficar viúvo, aí pode evoluir ao sacerdócio para ser padre, não pode? Nós temos um exemplo de um diácono de Tubarão, lá em Santa Catarina, que ele muito cedo ficou viúvo e permaneceu até hoje, já fazem 25 anos que ele é viúvo, e agora o bispo está pensando em ordená-lo como padre. Agora eu vou falar um negócio aqui que é perigoso, Gerê, João Paulo, se as mulheres ouvirem, tá? Isso é perigoso. Fiquei sabendo que nem o Ivaí vai ser ordenado diácono no ano que vem, né? Se ficar viúvo, não pode casar mais. Não pode casar mais. Mas isso totalmente consciente dessa escolha. Não, mas Gerê, cuidado, hein? Se a Jane quiser que você vai pro diaconato, velho, se ela morrer já era. Você não pode casar mais, tá? Você também, João Paulo. Samira não vai deixar. Fiquei sabendo agora. Ficou sabendo, né? Mas vamos lá, então, voltando um pouquinho ao tema. Muito obrigado pela explicação. Para esses meninos que não sabiam, aprenderam agora, gente? Claro. Pelo amor de Deus, Sim. né? Sim, sim. Que bom. Padre, começando pelo senhor. Como ser um jovem de Deus? O senhor que... fala o senhor em respeito à sua
ao seu grau, né, dentro da igreja, como sacerdote, mas um jovem que, sinceramente, talvez teria idade para ser meu filho. Vou fazer 42 anos, né, o senhor tem 25, teria idade para ser meu filho. Abdicou da sua juventude, da sua até mesmo adolescência, para se dedicar a Deus. Conta um pouquinho para nós, padre, como é isso? É tão fácil ser um jovem de Deus que eu volto à pergunta ao contrário. Como não ser um jovem de Deus? Se esse caminho é um caminho que agrada tanto, um caminho satisfatório, um caminho que alimenta, que dá o sentido para as nossas vidas. Eu entrei no seminário, de fato, no mínimo da idade possível. Então, terminei o meu ensino médio e já dei entrada no meu seminário em Umuarama. E a partir disso, então, eu comecei essa caminhada. No entanto, antes, toda essa vocação que eu recebi, esse chamado, com certeza ela aconteceu no seio da minha família. Foi dentro de casa, pela prática, pela vida cotidiana, pelas participações na missa, que eu recebi esse chamado. E a partir disso eu fui cultivando. Vendo o padre rezar a missa, estando ali próximo, vendo aquele mistério acontecer, vendo aqueles ensinamentos que aconteceram na catequese, e aquelas perguntas, aquelas dúvidas que iam surgindo, mas ao mesmo tempo, quando eu conseguia responder essas perguntas, nossa, quão grande é esse mistério. E é isso que foi alimentando essa caminhada. Essa vocação que ela começou pequena, mas que ao longo ela foi sendo cultivada, até então, dentro do seminário, eu ter essa certeza, essa confirmação para o caminho do sacerdócio. Que bacana. E aproveitando aqui, padre, só para a gente poder diferenciar para o público que está em casa, o que o padre pode fazer que o diácono não pode? João Paulo, presta atenção, tá? Vamos lá, João. O João está ligado nisso. Obrigado. Isso. Então, nós na igreja temos os 7 sacramentos. E mais ou menos a distinção vai acontecer em relação aos sacramentos. O diácono ele pode realizar dentre esses 7 sacramentos, entre os sacramentos ali da iniciação, o batizado, ele pode ministrar o batizado, o matrimônio também, certo? E daí os outros sacramentos, então, ficam restritos ao sacerdote, certo? Então, a diferença está ali nos 7 sacramentos. Dos 7, o matrimônio e o batizado pode ser ministrado por um diácono. Os outros, então, ficam delegados, então, ficam restritos ao padre, exceto o sacramento da ordem, que é a ordenação, então, do padre e do diácono, que é reservado ao bispo. Ao bispo. Exato. Que legal. E aproveitando, você vai viver em breve duas vocações. Porque você tem a vocação matrimonial, porque você tem a sua família, e vai passar a viver a vocação sacerdotal, né? Ou diaconal, desculpa. A vocação diaconal. Você, enquanto família, porque você tem filhos jovens, como esses jovens que estão nos acompanhando. Vi uma foto hoje maravilhosa dos seus 2 filhos, sua esposa, me apresentaram por foto a sua família. E como lidar com isso? Como direcionar o jovem que está lá na sua casa no caminho de Deus para que ele seja um jovem de Deus? No testemunho. É a melhor forma da gente encaminhar qualquer que seja a pessoa que você quer que siga a Deus. Lembrando que São Francisco falou assim, evangelizar sempre. Se necessário, você use as palavras. Então, eu acho que o testemunho é a melhor forma que nós temos de fazer a evangelização, de fazer a catequese e de promover a conversão. E como porque você hoje já é um ministro extraordinário da comunhão, né? Da comunhão e da palavra. Da comunhão e da palavra. E como é esse tempo, deixar um pouquinho a família em casa para poder se dedicar ao ministério, se dedicar àquilo que Deus lhe chama? Primeiro que a vocação, a minha escolha, ela foi individual, né? É a minha escolha, então eu não posso transferir esse meu desejo de ser diaconato para a minha família como um compromisso. Eu tenho que buscar deles um apoio. E isso eu tenho em casa. A minha esposa é extremamente compreensiva e paciente
quando eu saio de casa para fazer as celebrações ou para acompanhar pastorais. E, da mesma maneira, eu também respeito tanto a minha esposa e os meus filhos, que não têm a mesma dinâmica, a mesma pegada minha em termos de igreja, né? Obviamente, porque eu tenho todo esse envolvimento mais profundo e eles são seguidores, né? Então, você tem que ter a compreensão do que eles podem fazer dentro da vocação e da fé deles. Uma das belezas do diaconato é justamente isso. O padre, quando ele é ordenado, a grande parte dos padres, quando não assumem uma função à parte como professores, a grande parte se dedicam a uma vida na paróquia. Então tem a sua vida ali na paróquia, mora nas casas paroquiais. Já o diácono, sendo ordenado, ele ainda permanece na casa, tem a sua família e ainda tem a sua profissão. A rotina do dia a dia ali, o dia a dia, ele permanece. E aí então vem o grande chamado do diácono: ser luz no seu dia a dia, ser luz na sua profissão, na sua caminhada, no seu cotidiano. É esse então, né, uma das belezas do diaconato. E assim, complementando, Lê, quando nós estávamos falando de ser diácono e ser sacerdote, eu acho que todo diácono tem que ter a clareza que ele é diácono. Ele está na sua diaconia a serviço. Ele não tem que ser um mini padre. Ele não tem que ser um instrumento só de altar. Pelo contrário, o padre sabe muito bem disso também. A nossa proposta nesse nosso curso é ter o discernimento que o nosso trabalho ele vai acontecer principalmente lá na comunidade, atuando nas pastorais, apoiando todos os movimentos. O altar, claro que ele vai existir, mas não é a principal função de um diácono. E a grande diferença diante da celebração é que o diácono celebra a palavra, né? E o padre celebra a comunhão, né? A Santa Missa. O padre pode consagrar, o diácono não, né? Isso é muito importante deixar claro, porque às vezes as pessoas chegam para a Santa Missa e se deparam com um diácono e falam: ué, mas hoje não teve consagração. O diácono não pode consagrar, somente o sacerdote, né, padre? É naquela pergunta que você fez, que eu respondi anteriormente, mas voltando a ela, as duas, quando perguntamos qual a diferença entre o diácono e o padre, para ser bem claro e de um modo bem explicativo, o padre, então, ele pode fazer a consagração, ele faz a missa, no modo de dizer, então, ele faz a consagração ali, e o padre pode atender a confissão. O diácono, então, também não pode fazer isso. São as duas diferenças mais visíveis gritantes, do padre. Vamos dizer assim. Então, assim, a diferença entre o padre e o diácono. O padre, então, ele faz a missa e também atende a confissão. Essas são as grandes diferenças. Aproveitando, padre, para as jovens, para as meninas que querem viver uma consagração, querem ser freira, o que faz uma freira? As freiras, elas têm um chamado brilhante. Existem N congregações no Brasil espalhadas no mundo, certo? E cada congregação, ela tem o seu carisma. Isso daí, então, quer dizer que cada congregação tem a sua missão e o modo de servir a Deus. Tem as congregações dedicadas à educação de jovens, desde que atua dentro de escolas, colégios. Tem as vocações dedicadas às pessoas carentes. Tem as vocações dedicadas às pessoas enfermas, aos idosos. Então, assim, esse caminho de freiras, de mulheres consagradas, existem N possibilidades. Cada congregação ela tem o seu carisma para que cada pessoa que sinta o seu chamado, cada jovem, cada mulher que sinta o seu chamado, entre numa congregação e ali, então, faça o discernimento e sirva daquele modo. E, além de tudo isso, creio que o Ivaí já vive isso há muito tempo. Nós, leigos, né, temos uma vocação muito grande dentro da igreja, um chamado muito grande, onde nós devemos participar. Nós vemos o ministério e os meninos que se dedicam a tocar nas santas missas, em retiros. Eu hoje posso dizer, vivendo aí o ministério que Deus confiou a mim nesse momento, o ministério da pregação, onde a gente tenta levar a palavra de Deus aí para a juventude, para os adultos, onde Deus mandar, né? Como dizia a música que o ministério cantava aí: ai de mim se não o faço, né? Ai de mim se não o faço, se não atendo o chamado de Deus. E o leigo, muitas vezes ele se sente excluído.
acha que vocação é só para diácono, para freira, para padre, para bispo, mas não, né, padre? Exatamente, não. Ali na igreja nós temos entre os sacramentos também, os sacramentos do serviço, que é o chamado ao matrimônio. Além da ordem, nós temos o sacramento do matrimônio, que é o sacramento, então, das nossas famílias, a qual, por meio da família, da formação da família ali, somos chamados, a família é chamada a evangelizar por meio desse exemplo, por meio desse testemunho. E com certeza é um caminho de mão dupla, no sentido que o padre, ele é ordenado, então, e por meio da ordenação, ele é convidado a, por meio das suas orações, santificar o povo de Deus. Mas também nós, sacerdotes, clero, precisamos que, por meio da oração, todo o povo de Deus nos ajude a tornar mais santo, tornar santo. Certo? Então, assim, qual, então, o significado? Oração também. É um caminho, assim, que aqui e lá temos essa possibilidade do céu. Amém. E no próximo bloco, não saia daí, nós vamos falar disso aí, de família, nós vamos falar da vocação da família. Sabe por quê? O padre veio de uma família, o futuro diácono veio de uma família, cada um de nós aqui veio de uma família, o próprio Cristo veio de uma família. Não saia daí, nós já voltamos com vocês mais um pouquinho do ministério do programa Sanctus. Caminharei, não me cansarei. Caminharei, não me cansarei. Eu seguirei junto ao Rei dos Reis. E eu seguirei junto ao Rei dos Reis. Deus é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, eu seguro em sua mão. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Caminharei rumo ao Rei dos Reis. E seguirei e não me cansarei. Eu caminharei rumo ao Rei dos Reis. Eu seguirei, não me cansarei. Deus é minha força, Ele é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, seguro em sua mão. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, rendo a Ele é o meu louvor e gratidão. Salve, salve! Estamos de volta para falar sobre vocação. Mais uma vez agradecer desde já a presença do Padre Gabriel Henrique, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, santuário eucarístico diocesano aqui de Cianorte. O Ivaí, que saiu lá de Santa Catarina, veio visitar a família, achou que estava em paz aqui. Aí vem um povo louco e fala: não, vem cá, rapaz. Vem cá, vamos trabalhar um pouco, vamos falar de Deus. E voltando nesse bloco, a gente sempre, vocês que acompanham a gente sempre traz uma palavra de Deus. E nas orações Deus trazia ao nosso coração, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que foi o tema da Jornada Mundial da Juventude em 2013, que vai nos dizer: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Essa palavra para mim, ela é muito forte, eu acho muito bacana, porque, como nós dizíamos no bloco anterior,
independente de ser padre, de ser diácono, de ser freira, nós temos que anunciar, temos que levar a palavra. E o Ivaí falou lá no começo, quero num próximo programa poder dizer, o diácono Ivaí, tá? Já ordenado daí. Ele falou lá no começo que o testemunho dele diante da família, né? Como evangelizar os filhos, os jovens, com o testemunho. Isso é maravilhoso. E eu queria falar agora, tanto com o padre, quanto com o Ivaí, com a Jane, o Gerê, o João Paulo, e o Leozinho. Léo, você que, um jovem, cara, não sei nem quantos anos você tem, mas deve ter o quê, uns 22, 24 anos, um jovem, namora, né? Léo, você pode dizer só para nós, assim, poucas palavras, sei que você é de poucas palavras, mas assim, você vive, né, cara, ir à missa com a namorada, buscar retiros, buscar coisas novas para se encher de Deus, para poder viver essa vocação que, pelo jeito, pelo que caminha aí, é o matrimônio a sua, né? Se Deus quiser, né? Com a graça E de ela Deus. também. Tem esse detalhe também. Né? Então, Lê, a gente sempre está buscando servir juntos. Claro que não na mesma equipe, né? Até porque não tem como, eu não me vejo fora da música, ela não se vê na música. Sim. Mas a gente sempre está em acampamento, a gente sempre serve juntos, sempre na missa juntos, sempre buscando novas missões juntos. Que massa, cara. Eu quis falar do Léo lá, porque um jovem também, que está namorando já há um bom tempo, e a gente sempre está servindo junto. A gente sempre está em acampamento, em retiro, principalmente nos retiros de jovem, né, Léo? A gente está junto, eu vou lá ministrar alguma palestra, uma pregação, alguma coisa, o Léo está lá tocando. E o João Paulo, que, assim, eu acho que ele, eu não sei se o Natan tem filhos, o Fernandinho se tem filhos também ou não, mas... Eles não... ainda estão no papel de filhos. Ah, é? É. Está na hora de casar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas aqui do nosso programa, o João Paulo, que é pai também de duas lindas meninas, né? A Maria e a Melissa. E, João, você que sempre está nas missas, sempre está no retiro, como eu disse para o Ivaí também, às vezes a família fica um pouquinho em casa, sozinha e tal, para você poder servir, né, João? Eu acho que, como o Padre Gabriel falou, acho que todos nós temos um chamado, né? Primeiro, a santidade, e isso transborda na vida da igreja, né? Na vida em igreja também, né? Então, eu acho que esse meu chamado, o mesmo gancho que você falou, Padre, a primeira coisa que eu recordo no meu coração é eu indo na missa com os meus pais, inclusive dormindo aqui na nossa paróquia, no banco, no colo deles. Então, isso é recordação e, para mim, a leitura que eu faço do meu chamado. Então, hoje é um desafio, né? Ser casado é um desafio, o matrimônio é um desafio no mundo, sempre foi, hoje ainda mais, assim como todas as outras, mas... E aí vem a vocação do pai, né? Também, né? E hoje você poder trazer, mostrar esse caminho, mostrar que o caminho tem um nome, né? Que é Jesus Cristo. Como que a gente faz isso? Qual que é o desafio dia a dia? Eu também atuo na pastoral do batismo e eu sempre falando quando a gente nos cursos que a gente faz, né? A gente fala assim que os nossos filhos eles não vão conseguir ir na igreja sozinho, né? Se a gente não pegar o carro e ir, se a gente não for testemunhar como o futuro diácono falou. Se a gente não mostrar isso, o quanto é bom estar ali, o quanto é bom transbordar essa vocação do batizado na missão, né? Elas não vão ter essa referência. Então, para mim, hoje, o maior chamado, né, que eu tenho é poder ser sinal, uma seta de Deus para minha casa, para minha esposa, né? E aí eu conto, só respondendo sua pergunta, eu conto com o apoio delas, né? Porque quando eu estou aqui, né, hoje ainda de uma forma especial, minha esposa machucou o pé, a Melzinha tem 5 meses. Teoricamente eu teria que estar lá ajudando ela a carregar. Você não empurrou ela não, né? Não, quase não. Ah, então tá bom.
Dá vontade, às vezes. Tô brincando. Mas não foi. Melhor assim. Então, assim, hoje, esse apoio, se eu estou aqui, se de repente né, a gente está nessa missão, eu particularmente hoje aqui, é porque eu tenho esse apoio delas em casa. E, de certa forma, elas estão na evangelização também. Não é verdade? Né? Eu não estou sozinho. Esses dias até foi engraçado que eu falei para ela assim, né, e ela me corrigiu. Assim, eu estou indo na missão. Eu falei, você não, nós também. Mesmo quando a gente fica em casa, a gente segura a onda para você estar lá. Tum, tum, tum. Se eu estou na bateria, eu já bato lá. Toma, besta. Tomei Vai. na cabeça. Toma, levou, vai. Mas é exatamente isso, João. E como nós dizíamos, a família é a primeira vocação, né? Por quê? O padre nasceu de uma mãe. O futuro diácono nasceu de uma mãe. Jesus Cristo nasceu de uma mãe, teve um pai que o educou, né? Então a família é a vocação. O João Paulo deu um exemplo ali que eu acho muito importante, que ele era levado à Santa Missa. Porém, padre, Ivair, daí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Quantos e quantos jovens que estão nos assistindo agora não têm esse exemplo em casa? Mas dá para eles fazerem a diferença. Eu vejo, não sei como era a vida dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mas Santa Teresinha e todas as irmãs se dedicaram totalmente a Jesus, né? O que aconteceu? Os pais hoje são santos reconhecidos pela igreja, os pais de Santa Teresinha. E outra santa que eu gostaria de citar o exemplo, que eu sou muito fã dela, Santa Rita de Cássia, que viveu o matrimônio, viu o marido ser assassinado, né? Os filhos queriam vingar o assassinato do pai, e ela pede para Deus, Senhor, se for para eu ver meus filhos presos por causa de um assassinato que eles querem se vingar, tire a vida deles. E o Senhor a atende, tira a vida dos filhos, e ela então vai se dedicar mais ainda a Deus, e hoje é uma grande santa da Igreja Católica. Então, padre, assim, é muito, muito legal isso. A gente vem de uma família, e aí a gente busca a santidade para ser seta de Deus para os nossos filhos biológicos, espirituais, seja como for, né, padre? Porque o senhor, padre, é pai, então o senhor também é pai, um pai com 25 anos, ó. Como diz, né? A família é tão importante que Cristo quis nascer e nasceu de uma família. Essa é a importância da família. Ao nascer da família, ele confirma e torna então a família sagrada, né? E assim, tem uma frase, um ditado que diz, parece que quanto mais difícil é a caminhada, mais frutos tem essa caminhada. Por que eu digo isso? Nem todos os lares, então, sabemos que é desse modo. Temos, então, o pai e a mãe que levam os seus filhos. Temos muitos lares que os filhos vão sozinhos à missa. Mas que beleza que eles vão e assim possam servir de testemunho para os outros jovens. É o Espírito Santo que age. O Espírito Santo que age, que vai dando essa força. São os lampejos da fé. E durante a caminhada ali, Deus vai despertando, Deus vai chamando esses jovens para continuar na caminhada. E vai, que legal como você disse, né? Você é exemplo para os seus filhos. Tenta dar o exemplo para os seus filhos, né? E como o padre disse agora, quantos e quantos jovens, talvez lá na sua paróquia, que são exemplos para os pais, não é? Exatamente. Eu queria falar assim para os jovens, né, que estão ouvindo, vendo esse programa, não sei que dia, não sei quando, né, porque isso fica nas redes sociais, mas às vezes todos nós, né, e especialmente você jovem hoje, pode se perguntar, mas qual é a minha vocação? Que eu ainda não sei, né? E nós que acreditamos ter uma vocação, eu, o padre, mesmo assim, eu particularmente faço uma reflexão quase que diária sobre essa vocação. Então eu digo para você, você tem, por graça de Deus, dons e carismas. Faça o silêncio e perceba o que Deus vai te falar. E Ele não vai te falar nem no trovão, nem na tempestade, mas Ele vai falar na brisa leve.
Como diz o Padre Marcelo, né? Tem anjos por todo lugar. Anjos vão te soprar o que Deus quer que você faça. Se você não fizer, outras pessoas vão fazer, mas jamais farão igual você faria. Então você é sim filho amado de Deus, você tem a vocação, como diz o nosso querido jovem ali, a santidade, e você tem dons e carismas. Coloque eles a serviço. Ivaí, muito obrigado pelo teu sim. Obrigado por estar aqui com essas santas palavras. Que Deus o abençoe sempre, que você possa ter um bom retorno para sua casa, para sua família. Muito obrigado. Eu acho que eu ia falar para você dar uma palavrinha final, mas para o jovem você já falou tudo aí. Eu acho que, né, mas se tiver mais alguma coisa, por favor, tá? Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim do programa, mas muito obrigado. Sim, gostaria de falar para os jovens que estão nos ouvindo, gostaria de falar para cada um de nós que já temos uma caminhada. Ouvir o que o Papa Francisco nos pede. Evangelizemos com alegria. Porque se nós não tivermos alegria de testemunharmos Deus, a gente não consegue convencer, porque senão nem nós mesmos parecemos convencidos. Então nós temos que ter essa alegria do Evangelho em tudo aquilo que nós fizermos. Amém. Muito obrigado. Padre Gabriel Henrique, um prazer muito grande. Começou agora em janeiro aqui com a gente, porém acredito que nós vamos ter uma caminhada muito grande juntas aí, que Deus o abençoe sempre. E Padre, deixa uma palavrinha para esse jovem que está nos acompanhando aí. A palavra que eu deixo para os jovens quando eu converso acerca a respeito da vocação, para recordar o chamado de Samuel. Ali no chamado de Samuel teve a confiança e a perseverança. Porque muitas vezes nós recebemos esse chamado, mas não damos o tempo necessário para que possamos discernir esse chamado. Samuel foi chamado 3 vezes, somente na 4ª, então, ele viu que era o Senhor que estava chamando. Mas, no entanto, mesmo na 1ª, 2ª, 3ª vez, ele não desistiu. Ele permaneceu vigilante e confiante. Isso quer dizer, então, que ele deu tempo para discernir e escutar a voz de Deus. Dê, então, esse tempo para que Deus age em sua vida, para discernir o seu chamado e confiança naquele que te amou, porque Ele é fiel. Amém. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado, Ivaí. Que Deus os abençoe. Que o manto de Maria sempre esteja sobre cada um de vocês. Ministério, muito obrigado mais uma vez. Jane, qual é o desafio de hoje, Jane? Ai, que tem desafio. Mas eu vou pegar um gancho, então, do nosso futuro diácono. Que daí, quando o senhor voltar como diácono, nós vamos mostrar para o senhor se essa galera cumpriu ou não. Tá bem? Ô, Jane, então, peraí. Antes de você lançar o desafio, mais uma vez, hoje tem prêmio. Tem prêmio? Tem prêmio. Quem cumpriu o desafio, postar lá, marcar o @SanctusOficial, vai vir para o sorteio e quem for o sorteado vai ganhar um boné da Missão Fidelis. Passa esse boné. Acha! Vai lá. Oi? Então Oi? Vamos para o desafio de boné. Vamos lá. Vai lá. Nosso futuro diácono disse algo muito lindo. Se eu não me engano, no 2º bloco. Ele disse assim: para onde eu olho? Para a câmera. Para cá? Para Por cá? favor, para a câmera, tá? Aqui? Então vamos lá. Ele disse assim: a minha vocação é uma escolha minha, é um chamado meu. E sim, chamado ele é individual. No evangelho de ontem, né, padre? Que foi o chamado dos 12, é isso? Sim. Foi ontem, né? Exatamente. E Deus chamou quem Ele quis. E de fato, Ele nos chama também porque Ele quer. Então você, como desafio, terá que compartilhar qual é a tua vocação, certo? Mas de que forma? O diácono disse que nós todos, sem exceção, temos dons e temos carismas. Então talvez você que está aí assistindo já exerce a sua vocação. Você já é um catequista, você já é um animador de grupo jovem, você já toca no Ministério de Música, o que mais? Você já faz parte da acolhida da Santa coroinha. Missa, você já é coroinha, você já é acólito, Ministro você da já Eucaristia. é ministro cerimonialista e tantas outras coisas, Nossa, certo? tem coisa, hein? Então você é convidado a tirar uma foto exercendo essa sua vocação, esse seu chamado. Se você é casado, tá fácil, tira uma selfie lá com a amada e posta nas redes sociais,
marca o @SanctusOficial no Instagram, que nós vamos repostar todos vocês. Combinado? Ô Jane, Oi. e aquele que ainda não participa de nada, mas é filho, posta com a família, com o pai, Isso. com a mãe, pode ser? Exatamente. Seguindo o exemplo do Fernandinho e do Natan, eles por enquanto são filhos. Então, posta uma foto sua com a sua família e marca também. Combinado? Vão concorrer esse boné, todos que marcarem. E esse é o desafio da semana. Beleza? Fechou? Fechou. É isso aí, galera. Mais um programa Sanctus que vai terminando. Mas não deixe de compartilhar, manda para a família, manda para os amigos. Segue lá, galera, o Gerê Oficial no YouTube e @oficialgerê no Insta. É isso? Segue a galera lá e vamos levar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. E com vocês agora, Ministério do Programa Sanctus. Amém. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho a todas as nações. Amém. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Valeu! Tamo junto, valeu galera, isso aí. Tamo junto, valeu padre, sua bênção, obrigado. Valeu, Gerê. Tamo junto, Lê. Tamo junto. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Quero convidar você agora a clicar nesse link aqui embaixo para você participar conosco desse momento maravilhoso de oração. Não perca e compartilhe. Amém?